Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais um módulo, este de organização, planejamento e processos. Serão 5 aulas em que vamos nos aprofundar nesses temas aí e mais alguns outros que com certeza vão ser muito úteis na vida profissional de vocês. Eu já me apresentei em outros módulos, não sei se vocês me conhecem, mas meu nome é Tatiana Carvalho, eu tenho 34 anos, o sotaque não engana, sou do Rio de Janeiro e trabalho há 6 anos com comunicação e marketing. Minha missão aqui, além de passar o conhecimento, é trazer um pouco da visão de mercado para vocês. Sempre com alguns exemplos da vida real, coisas que já aconteceram comigo e que também podem acontecer com você. Então, minha sugestão aqui é que você entre de cabeça neste módulo, porque organização, planejamentos, processos, metas, tudo isso é muito importante não só para a vida profissional, mas para a nossa vida como um todo. Então, é aquela sugestão que eu sempre dou. Peguem as informações de cada aula e procurem um pouco mais, pesquisem um pouco mais, queiram saber mais sobre os assuntos que a gente fala aqui em todos os módulos. Vai ser muito benéfico para a vida de vocês, tá bom? A primeira aula, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre, organização. E aí, já que deu um spoiler aí do próximo slide, eu já quero perguntar para vocês. Pare e pense. Você é uma pessoa organizada? Tem um tempinho aí para que você possa pensar. Você é uma pessoa organizada? Como que está a sua vida? Sua casa? Suas finanças? Seus estudos? Como que está tudo isso? Você se considera organizado ou não? Você sabe o que é ser organizado? Você sabe como fazer para ser uma pessoa mais organizada, caso você não seja? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque eu quero que vocês vejam um vídeo sobre o impacto da falta de organização. Esse vídeo se chama O Desorganizado. E a gente vai assistir um pouco e eu quero fazer até uns comentários durante esse vídeo. Peraí. Tá aqui, ó. O Desorganizado. Vamos lá? Acompanhe um dia na vida de uma pessoa desorganizada. Nem seria um dia comum. Deixa se você se identifica com alguma coisa. São nem 9 horas da manhã e já aconteceu várias vezes. Olha só que problema.
Tá chegando o final do dia, as coisas aqui, ó. Viram o que a falta de organização pode fazer na vida de uma pessoa? É claro que esse vídeo é o extremo, né? Parece aquele. Tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome, mas que fala sobre isso, quando dá um dia tudo errado na vida de uma pessoa, né? Parece esse vídeo. Mas, na verdade, o que a gente viu aí é a vida de uma pessoa que é totalmente desorganizada, né? Que não tem organização para nada, nem na vida pessoal, nem na vida profissional, e é uma coisa que acompanha a outra. Geralmente, quando a gente não é organizado com uma coisa, a gente também não é com outra. E a gente viu os malefícios, né? Tudo que pode trazer de ruim para a vida de uma pessoa a falta de organização. Não sei se você se identificou com alguma parte desse vídeo ou com várias partes, ou quem sabe com o vídeo todo, talvez não nesse nível, né? Porque ali mostra a vida de um pai de família que já tem filhos, que trabalha, né? E ali mostrou uma pequena parte, né? E aí a gente viu quais são tudo que pode trazer de ruim a falta de organização para a vida de uma pessoa. Mas fiquem com essas informações que vocês viram no vídeo agora na cabeça, que a gente vai conversar um pouquinho sobre organização. O que é organização? É o ato ou efeito de organizar-se, né? Ou de organizar. E aí, se a gente for procurar, mas tudo bem, Tati, mas o que é organizar? Organizar é dispor, é pôr em ordem, tá? O quê? Aí tem várias coisas, a gente está falando do sentido da palavra. E se a gente for ir um pouquinho mais a fundo para entender e ver o significado de ordem, um dos significados de ordem é disposição conveniente, tá? Quando a gente fala conveniente, a gente tem que ser conveniente para alguém, né? Então, tem que ser conveniente para você. Então, a organização, ela é colocar a sua vida em ordem. A gente vai ver um pouco mais sobre isso lá na frente, mas para vocês verem o quanto isso é importante. Para você ter, o que é importante, o que é necessário para que você tenha a sua vida em ordem, tá? Por que a sua vida em ordem? Porque cada um tem uma rotina, cada um tem um tipo de vida, e isso é não só por necessidade, mas também muitas vezes por escolha. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, quando a gente fala de organização, a gente fala de pôr a nossa vida em ordem, de pôr alguma coisa em ordem. Geralmente, a nossa vida, porque tem que ter a ver com a gente, tá? Porque o que é organizado para mim pode não ser organizado para você. Então, ela tem que ser conveniente com você, com a sua vida, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da organização. A gente viu os malefícios que a falta de organização pode trazer para a nossa vida, né? Mas, às vezes você pode estar pensando assim: ah, minha vida não é organizada, mas eu consigo levar. Às vezes você não se vê no lugar daquele homem do vídeo, porque você não enxerga que está o caos, né? Que o caos está acontecendo. E aí eu queria te mostrar alguns benefícios da organização, que é para você pensar se você tem esses benefícios na sua vida, se você tem isso na sua vida, porque talvez você esteja passando por algo parecido com o vídeo e não esteja reconhecendo, ok? Então vamos falar dos benefícios da organização para depois a gente começar a ver como que a gente pode ser mais organizado, ok? Vamos lá. Benefícios da organização. Economia de dinheiro.
Então a gente precisa enxergar isso. Como que eu ser organizado vai me fazer economizar dinheiro? Aí eu peço que você pense, quantas vezes você já comprou alguma coisa que você já tinha ou que não tinha necessidade nenhuma? Pensou aí? Com certeza já comprou alguma coisa que não precisava ou que você já tinha, certo? Então, se você conseguir se organizar para isso, você vai economizar dinheiro, né? Ou, quer ver um outro exemplo de economia de dinheiro com organização? Você se organiza para que o seu carro, por exemplo, esteja sempre com as revisões em dia. E ele estando com as revisões em dia, você não vai ter problemas de que ele pife do nada ou que ele dê problema em algo que já podia ter sido visto e que não foi visto por falta de organização, porque você nunca consegue levar o seu carro na oficina. Eu lembro eu tenho um mecânico de confiança, né? Já que eu falei de carro, eu tenho um mecânico de confiança e eu tenho essa parte da minha vida organizada, porque eu sempre faço manutenções preventivas no carro, né? Eu levo o carro antes, de 6 em 6 meses eu levo o carro e eu pergunto pra ele, vê se tem alguma coisa pra fazer aí. E ele olha, e o carro e vê e me fala. E assim eu evito problemas. E aí eu lembro que, tá, quando o carro tava pra fazer, sei lá, 5 anos, ele me ligou e falou, Tati, vem aqui logo, porque a gente precisa ver a correia dentada do seu carro. Correia dentada? Eu não entendo muito, tá, gente, de carro, mas parece que é algo muito importante, que se der problema no meio do caminho, se você não trocá-la a tempo, e se ela desgastar e arrebentar, o seu gasto, tipo, se você gasta, sei lá, R$ 500 trocando uma correia dentada, se aquilo arrebentar, você vai gastar para mais de 3.000 para consertar. Claro que dependendo do carro, dependendo de como foi, que ela estourou, enfim. Então, o que que eu tô querendo dizer para vocês? Quando a gente se organiza, quando a gente tem uma vida organizada e planejada, que a gente vai falar de planejamento na próxima aula, hoje eu só tô querendo mostrar para vocês o que que a organização pode trazer de bom para a vida de vocês. Quando eu falo de trocar a correia dentada antes, de fazer alguma manutenção é, preventiva, né? Vamos dizer assim, antes de alguma coisa dar problema na sua vida, você está economizando dinheiro. Você fala assim, ah, mas eu gastei com aquilo e eu não sabia se ia dar o problema. Entende? Quando a gente pensa nisso é que a gente se vê no cara lá do filme, né? Porque isso não aconteceu com ele, o carro não pifou. Mas poderia ter pifado porque ele não se organizou para fazer uma manutenção, entende? A mesma coisa quando a gente compra, se você não se organiza para ir ao supermercado. Um outro exemplo aqui, você pode acabar comprando coisas que você já tem em casa. E aí você vai ter mais coisas. E aí talvez as coisas que você tenha, desculpa, saiam da validade, porque você tinha muito e você acabou não usando. E aí você perdeu o dinheiro, entende? No supermercado, acho que tem muito isso, né? Você ir no supermercado sem uma lista de compras, sem olhar o que você tem antes, sem olhar o que você realmente precisa e o que você realmente vai usar. Então, a organização, ela te ajuda a economizar dinheiro, tá? Esse é apenas um dos benefícios. Vamos para outro? Aumento da produtividade. Vamos lá. Como que ser organizado aumenta a minha produtividade? Primeiro, porque quando a gente se organiza, a gente já vai planejar tudo aquilo que a gente precisa fazer. Se eu já sei o que eu vou fazer, meu dia vai ser mais produtivo, porque eu posso até organizar a forma como eu vou fazer aquilo. No vídeo, não sei se vocês viram, mostrou lá uma parte que ele precisava ir ao supermercado, e aí ele foi no final do dia, no pior horário, na hora do supermercado mais cheio. Se você se organiza para ir no supermercado numa hora que está mais vazia, claro, se você tem essa disponibilidade, você ganha mais tempo. E mais tempo você pode fazer mais coisas, tá? Se a gente trouxer para um ambiente de trabalho, como que a gente aumenta a nossa produtividade? Eu, por exemplo, eu sou home office, né? Eu trabalho de casa. Então, eu tenho tantas horas para trabalhar por dia dentro da minha organização, né? Eu consigo cumprir essas horas se o restante da minha vida estiver toda bem amarradinha. Se eu deixo para ir no supermercado no horário mais de maior movimento,
eu vou perder um tempo maior, ao invés de, sei lá, gastar 1 hora no supermercado, eu vou gastar 3, porque vai ter fila para carne, fila pro queijo, fila para pagar. E o tempo que eu estaria usando para fazer outras coisas, para produzir outras coisas, para trabalhar, ou para trabalhar não só o trabalho que me traz dinheiro, mas o trabalho de dentro de casa, o trabalho doméstico, que também é muito necessário. Eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu não vou ser produtiva na minha vida. Então, se eu me organizo, se eu já sei que horas o supermercado que eu gosto de ir está mais vazio, que horas eu estou mais tranquila para ir em relação à cobrança de clientes e tudo mais, eu consigo aumentar a minha produtividade, porque eu vou me organizar para atender os clientes no horário que eles puderem falar comigo, e eu puder falar com eles de forma livre, sem estar fazendo uma outra atividade. Eu vou na minha vida poder ir ao supermercado num horário mais vazio. Eu vou poder, sei lá, sair mais cedo para levar o meu filho na escola, entendeu? Para não pegar trânsito também, sabe? Então, quando a gente se organiza, a gente olha para a nossa vida como um todo, né? E vê o que que a gente pode fazer de melhor. O moço do vídeo também, não sei se vocês viram, no início do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem, tá? Para assistir o vídeo, se vocês perderem alguma coisa. No início do dia dele, ele coloca uma roupa e depois que ele vê que a roupa tá suja. Tá vendo? Ele não se organizou quanto à roupa que ele ia usar, então ele perdeu mais tempo. Ele botou a roupa e aí ele perdeu mais tempo porque ele teve que colocar uma outra roupa, entendeu? E aí ele perdeu um tempo, talvez, de tomar um café da manhã com a família, entendeu? Ali no vídeo a gente vê também que a gente vai comentar depois sobre o filho dele ter perdido o horário da escola. Então você vê, se ele não tivesse se atrasado lá na história da roupa, ele não teria se atrasado para levar o filho lá que perdeu a excursão, entende? Então, se a gente não é organizado, a nossa vida ela é menos produtiva. Então, quando a gente é organizado, a nossa produtividade para tudo aumenta. Vamos comentar um próximo tópico aqui. Encontrar o que precisa de forma rápida. Vamos lá. Início do seu dia. Você precisa ir trabalhar e você trabalha de uniforme. E aí o seu guarda-roupa está uma bagunça. E você sabe que tem uma blusa de uniforme lá. Mas onde está? Em qual gaveta? Você não sabe. Porque você não se organizou, você simplesmente jogou lá dentro. Em qual cabide? Você também não sabe. Quanto tempo você vai perder procurando aquele uniforme? Entende? Quando você não se organiza, tudo demora mais tempo, porque você não consegue encontrar nada. Tá? Você vai guardar uma coisa num pote depois de comer, um alimento depois de comer. Você não acha o pote de jeito nenhum, o alimento fica em cima da mesa e estraga, pousa a mosca. Aí você já perdeu o dinheiro, tá vendo? Que a gente falou que ser organizado economiza. Você já perdeu o dinheiro, você já perdeu um tempo, porque na próxima vez que você for comer, em vez de você ter lá quentinha, guardadinha no potinho que você guardou, você guardaria, no caso você tivesse achado o pote, mas você não sabe também onde você colocou o pote. E aí? Tá? Então, se você se organiza, você vai encontrar sua roupa, você vai encontrar o seu pote, você vai saber exatamente onde está cada coisa. E aí, ao momento que você precisar, você vai ganhar tempo, porque vai estar exatamente onde você colocou e você não vai perder mais tempo procurando. Diminui, né? Uma das vantagens é diminuir, desculpa, a possibilidade de ter que refazer alguma tarefa, né? Então, se você é organizado, ali no vídeo mostrou um relatório que ele tinha feito, né? E aí aconteceu um acidente doméstico em casa justamente porque ele não é organizado, não tem um lugar certo para colocar as coisas. Deixou o relatório em qualquer lugar, as crianças vieram e molharam o relatório, ficou no varal para secar.
Claro que é só porque é uma animação, né? O relatório não fica num varal para secar. Mas talvez nos tempos modernos isso poderia ser exemplificado como esqueceu de salvar o documento, né? Ou colocou o documento em algum lugar do computador e aí não sabe onde está. E aí você precisa fazer aquilo de novo, aquela tarefa de novo, né? Porque você não sabe onde colocou a outra que você fez, né? Ou você não fez, sabe? Então, para evitar refação de qualquer tarefa, de várias tarefas, tá? Por exemplo, o pote que você não encontrou, que você ia botar uma comida que você não ia precisar cozinhar depois, agora você vai precisar cozinhar depois, ou seja, você vai fazer de novo uma tarefa que você não precisaria se você fosse uma pessoa organizada, tá? Então, um outro benefício é diminuir a possibilidade de ter que refazer alguma tarefa. Mais um benefício, ó, otimização e racionalização de espaços, aumentando o espaço útil e facilitando a limpeza. Isso aí para quem precisa também limpar a casa, né? Tá com a casa cheia de coisas, cheia de bibelô, cheia de móveis, um monte de coisa que não precisa, né? Desorganizado, cada um troço em cima do outro, um monte de revista, tá? Na sala, jornal não, porque jornal ninguém lê mais, né? Jornal físico, né? Então, um outro benefício de ser organizado é que quando a gente é organizado, a gente vai olhar para nossa vida e a gente vai ver exatamente o que a gente precisa ter dentro da nossa casa, né? E aí vai facilitar, porque se eu não preciso disso, se eu não preciso do bibelô, se eu não preciso daquele tapete, entendeu? Se eu vejo que aquilo atrapalha a minha vida como um todo, me faz perder mais tempo limpando, eu vou me organizar para tirar aquilo ali. Vai facilitar a limpeza da minha casa, vou ganhar mais tempo, vai facilitar a minha vida, ok? Vamos a um outro exemplo. A redução de estresse melhora na qualidade de vida. Tem um na aí embaixo. Vocês viram lá que no vídeo lá colocou que o cara tava aumentou o estresse, estava estressado já. Também, né, gente? Quem não tá, você vai se vestir, perde tempo vestindo uma blusa, a blusa tá suja. Quando senta para tomar um café, o filho lembra que tá atrasado para a excursão da escola. Chega lá, o filho perde a excursão da escola, chora, ficou chateado, e aí você tem que voltar com ele e dar algum jeito de colocar essa criança em algum lugar, né? Você fica estressado, cara. Um outro exemplo simples, isso eu posso falar por experiência própria. Eu gosto muito de roupa, roupa, sapato, gosto mesmo. Eu sou o próprio estereótipo feminino, tipo, que gosta de roupa e de sapato. Gosto muito, compro bastante, mas me estressa ter que arrumar guarda-roupa. É uma coisa que me estressa. E eu sei o caminho. Qual é o caminho? Ter menos roupa. Ou bagunçar menos, já colocar as coisas em cada lugar para que quando eu queira usar eu saiba onde está. Mas é difícil isso no dia a dia, sabe? Mas eu sei que se eu tivesse menos roupa, por exemplo, eu teria menos estresse com isso, tá? Porque a falta de organização estressa a gente. Você chegar num lugar bagunçado, desorganizado, e a gente vai falar o que que é organização, o que que é desorganização lá na frente, tá? Porque vai ter muito a ver com você, com o seu estilo de vida, com o que você quer para você, o que que funciona para você, que se você procurar ser mais organizado com as coisas ao seu redor, com as coisas da sua vida, vai melhorar a sua qualidade de vida, porque com aquilo você não vai se estressar. Então você imagina, a gente vai fazer um exercício de uma lista aí mais para frente. Agora você imagina você eliminar, sei lá, três coisas que te causam estresse. Sua qualidade de vida não vai melhorar? Então é sobre isso que a gente está falando, tá bom? Mais um tópico aí. Redução e prevenção de acidentes. Tati, agora você foi longe demais. Você pode pensar, como a falta de organização pode causar acidentes? Aí eu falo, aí tem uns brinquedinhos na imagem, porque
Fala de ter as coisas no meio do caminho que você pode tropeçar e machucar o seu pé e se acidentar e tudo mais. Mas eu falo também da manutenção do carro, que às vezes a gente deixa de fazer e aí a gente pode ter um problema no meio da estrada por uma falta de organização, tá? É, acho que a gente pode ir até mais longe, a gente pode até esquecer de tomar medicação e passar mal por causa disso, entendeu? Quer dizer, uma coisa que você precisa, que está dentro da sua rotina, e às vezes por falta de organização você, sei lá, viajou, saiu e esqueceu um remédio. Um remédio, sei lá, é R$ 300 o remédio que você tem que tomar. Aí você saiu de casa e esqueceu de levar. Por quê? Por falta de organização. Não pensou no que ia fazer, não pensou na sua vida, na sua rotina, né? E aí esqueceu o remédio de R$ 300 em casa. E aí você não vai tomar o remédio porque você não vai comprar outro. Você vai falar, vou esperar eu chegar em casa para tomar esse remédio. Só que às vezes é um remédio, sei lá, de pressão, você precisa daquele remédio. Vai ter um problema na sua vida aí, porque se você tiver um problema de pressão, entendeu? Vai ter um problema de pressão, vai ter que parar no hospital, e aí mais coisas vão ficar desorganizadas na sua rotina, porque você vai deixar de fazer um monte de coisa que você precisava fazer, mas você não vai fazer, por quê? Simplesmente pela falta de organização da rotina diária. Esqueceu do remédio dentro da bolsa, de colocar o remédio dentro da bolsa. Entenderam? É sobre isso que a gente está falando. Então, vocês começaram a ver o quanto que é importante, né? Praticidade e funcionalidade na execução de tarefas, reduzindo o desperdício de tempo. Aí fala muito de organizar a rotina mesmo, né? Você tem as tarefas. Quais são as tarefas que você tem no dia? Já pensou se cada vez que você terminar uma tarefa você tiver que pensar o que que eu vou fazer agora? Não é muito mais fácil já fazer uma lista, organizar tudo aquilo que você tem que fazer. E aí você vê e otimizar isso também. Uma coisa que eu faço muito, às vezes eu olho, eu vou falar sobre formas de organização mais para frente, mas às vezes eu olho para minha rotina, que a gente vai falar de planejamento. Deixa eu falar uma coisa aqui, a gente vai falar de planejamento, e aí eu vou dar umas dicas para você, para a gente colocar isso em prática, essa organização na nossa vida. Mas, por exemplo, eu tenho a minha rotina diária, de segunda a sábado. Eu trabalho de segunda a sábado. Então, eu tenho a minha rotina diária de atividades. E aí eu listo elas. Tenho lá o meu programa que eu uso, que eu listo todas as atividades que eu tenho para fazer. Então, na hora de executar isso, eu sempre começo pelo que vai ser melhor naquele momento do dia. Eu falo, ó, isso aqui, essa aula, por exemplo, eu tô gravando à tarde, porque a tarde para mim é um momento melhor. Se encaixa mais na rotina do meu dia, que de manhã eu faça coisas que são mais rápidas, tá? Que exigem de mim, sei lá, 20 minutos, meia hora cada atividade. E à tarde eu consigo fazer coisas que exigem de mim mais tempo, como um planejamento de alguma campanha de algum cliente, como alguma coisa de sistema, de montar sistema, coisas dentro da minha atividade, que vai levar 1, 2 horas, gravar uma aula, gravar essa aula. Então, eu organizo minha rotina de acordo com a minha disponibilidade e flui muito melhor, tá? Porque eu reduzo o desperdício de tempo. De manhã, por exemplo, é a hora que muitos clientes falam comigo. Você imagina se eu resolvo falar, eu vou tentar gravar essa aula agora aqui de manhã. E aí toda hora entra um cliente, aí eu preciso atender. E aí toca o WhatsApp, e aí eu preciso atender. Eu não vou, nem vou atender o cliente direito e nem vou gravar a aula direito. Então, eu organizo a minha rotina e reduzo, assim, o desperdício de tempo. Melhoria na qualidade de produtos, produtos aí, tá? E serviços. Acabei de dar um exemplo que também se encaixa nisso daí, né? Se eu organizo o meu tempo de trabalho, tá? Eu tô falando de trabalho. Se eu organizo o meu tempo de trabalho, eu consigo produzir melhor, eu consigo prestar os meus serviços de uma forma melhor, porque o cliente vai ligar para mim e ele vai me achar, porque eu já reservei um horário ali para atendê-los, que eu sei que é a hora que eles entram em contato, e eu não vou inventar de fazer outra coisa naquele momento, né? E aí eu vou prestar um bom serviço para ele, simplesmente porque eu me organizei para estar disponível naquele momento. Aí eu botei uma imagem aí de tipo um crochê, não sei se isso é crochê, se isso é tricô, gente.
Não sei a diferença, vocês me desculpem. Mas esse negócio aí que esse pessoal tá fazendo, esse trabalho manual, crochê e tricô, muitas vezes é feito por mulheres que têm uma rotina, mulheres, não vou falar mulheres e homens, mas eu particularmente não conheço nenhum homem que faz tricô nem crochê. Falando quando eu falo um exemplo de mulher, porque a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de trabalho são mulheres. E aí ela precisa, sei lá, ela tem esse trabalho, ela cuida do lar, vamos dizer assim, trabalha no lar, é trabalhadora no lar, porque também o lar dá trabalho, e ao mesmo tempo ela tem um negócio de amigurumi, acho que é amigurumi que chama, vocês já viram? Que é aqueles bichinhos agora de tricô ou crochê, gente. Acho que é crochê que chama, é um crochê diferente, não é isso? Enfim, relevem. Amigurumis. E ela faz aqueles bichinhos bonitinhos para criança, né? Ela precisa olhar para a rotina dela, olhar para o dia dela e ver em qual momento ela vai conseguir fazer isso em paz. Sem às vezes os filhos ficarem em cima, sem às vezes ser um momento que ela precisa cozinhar, ou ser um momento que ela precisa limpar a casa, ou ser um momento que vai chegar alguém, algum prestador de serviço para fazer algum tipo de conserto. Por quê? Porque se ela reservar um momento, ela vai conseguir produzir, fazer esse produto melhor, né? Porque ela vai estar prestando atenção naquilo, ela vai estar com tempo dedicado àquilo. A mesma coisa quando você presta um serviço, né? Lá no vídeo mostrou o homem na rotina de trabalho dele. Teve que fazer um relatório às pressas, né? Porque o outro, pela falta de organização dele, molhou em casa. Ele não guardou no lugar, molhou e ele precisou fazer um outro relatório. E aí ele foi para o computador fazer um outro relatório. Você acha que aquele relatório saiu bom como poderia ter saído? Porque a pessoa acha que já aconteceu um monte de coisa na vida dela, não sabe nem o que está fazendo direito. Tem uma reunião daqui a pouco, porque ele tinha uma reunião com outro cliente. Tem uma reunião, sei lá, em 1 hora e ele precisa produzir esse relatório. Vai produzir bem o relatório? Não vai ficar tão bom. Talvez fique ok, mas não vai ficar tão bom quanto poderia. Então, se a gente se organiza, a gente consegue melhorar aí a qualidade, tá, do nosso produto ou do nosso serviço, tá, da nossa prestação de trabalho, né? Ele consegue ser melhor se a gente é organizado. Melhoria nas relações humanas. O que que você entende por isso aí? Uma pessoa que não se organiza, ela está sempre precisando fazer as coisas, isso acaba na falta de tempo, né? Isso acaba tendo problemas com o tempo. Mas você viu que naquele exemplo do vídeo, estou pegando, voltando sempre ao exemplo do vídeo, porque vocês viram o vídeo. Se a pessoa, por exemplo, o cara acordou e perdeu o tempo lá trocando a roupa que estava manchada, ele perdeu o tempo de qualidade com a família dele. Porque quando ele sentou para tomar o café, que seria um momento que, se ele tivesse a vida toda organizada, ele poderia conversar com a esposa, dar bom dia para os filhos, ter um momento agradável ali com a família. E ele perdeu isso aí. Ele não teve esse momento, porque aí ele demorou para colocar uma outra roupa e, assim que ele sentou, ele nem comeu direito, ele lembrou que tinha que levar a criança lá para a excursão ou para a escola. Então, se você não se organiza, olha quanto tempo de qualidade você perde com a sua família. E quando a gente perde tempo de qualidade com a família e com amigos, tudo mais, isso faz mal pra gente, tá? Porque a gente precisa disso, a gente precisa de tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, tá? Então, quando a gente se organiza, quando a gente organiza a nossa vida profissional, pessoal como um todo, a gente tem mais tempo para aquilo que interessa. A gente tem mais tempo para investir em relações humanas. E aí ter mais tempo para fazer as coisas que realmente importam, tá? Que aí você fala, Tati, é a mesma coisa? Não, porque aqui eu tô falando de melhorar as relações, né? Porque eu vou ter tempo até para pensar nisso, né? Pensar na relação que eu tenho com o outro, no tempo que eu tenho com o outro. E aí, se eu me organizo, eu consigo organizar até também meu tempo para fazer o que eu gosto, não só estar com essas pessoas, mas fazer
as coisas que realmente importam, as coisas que você gosta, as coisas que você dá valor, a sua família, os seus amigos. Aí é com você, entendeu? As coisas que realmente importam para você. Porque quando a gente fala de organização, a organização tem que te servir, tá? Eu vou repetir isso umas 3 vezes e a gente vai ver isso de uma forma melhor. Ó, agora vamos ver o vídeo, esse mesmo vídeo do desorganizado, se ele fosse um cara organizado. Como que seria? Ele acordou? Aí agora eu vou comentar. E ele já tem na agenda dele tudo que ele precisa fazer naquele dia. E os horários. A roupa dele já tá separada desde o dia anterior. E ele deixou o telefone dele carregando durante a noite. Conversou com a família, olha o tempo de qualidade. Conversou durante a chegou a ter uma discussão, ele ainda bateu uma foto, ó, recordações, coisas que realmente importam. Ele chegou na hora tão cedo, chegou na hora, não, ele chegou cedo no trabalho. Ele conseguiu conversar, apresentar os relatórios dele. Ó, o computador dele tá funcionando, tá respondendo os e-mails, já tá agendando as próximas atividades dos outros dias, se organizando. Teve tempo pra almoçar. Lembrou a visita do cliente. Estava organizado, estava agendado. Foi o cliente, deixa o negócio. Vida profissional, um dia. Viu um horário melhor para ir no mercado, ó. Foi no mercado, fez a visita do cliente, organizou o restante do dia, tá pensando, ó, vou jantar com a minha esposa, ficar um tempo com ela, vai ser muito bom. Chegou com as compras em casa, porque é o aniversário da sogra. Mas a sogra ele esqueceu o presente. Não estava na agenda dele. Agora a gente não sabe se é porque ele não quis, né? Porque não foi importante para ele colocar o aniversário da sogra lá nas atividades dele, ou se ele não quis mesmo. Como a gente já vem conversando, dentro desses benefícios da organização, a gente falou aí, de tudo aquilo que eu falei dos benefícios e dos exemplos negativos do vídeo, né? E dos positivos, a gente pode ver que organizar, na verdade, é buscar soluções. E são soluções que funcionam para você. Você olhar a vida de uma pessoa organizada, não adianta querer fazer igual. Você pode pegar as melhores práticas, talvez algum modelo que ela use, que outra pessoa use, ou olhar como um exemplo mesmo para ver, ó, preciso ser mais organizado. Mas lembrar que organização é uma solução que funciona para você, tá? Então eu falo muito isso porque já viu aquelas pessoas que às vezes você chega no escritório, você acha que o escritório é uma bagunça? É, porque tem um monte de coisa, tem livro em cima de livro. Se vocês vissem aqui a minha mesa, eu não vou virar para vocês verem, mas se vocês vissem aqui a minha mesa, talvez ela precise ser um pouquinho organizada, mas eu tenho bem esse perfil. Eu tenho uns livros aqui à esquerda, alguns livros à direita, eu tenho um cesto aqui que tem um monte de papel, de conta. Mas se eu olhar no geral, ela está organizada para mim. Uma outra pessoa que olha de fora talvez ache que está bem desorganizada, mas eu sei exatamente onde está cada coisa aqui. Então é o que funciona para mim. Dentro da organização do lar é a mesma coisa, e na organização da sua vida também vai funcionar assim, tá? Tem que ser o que funciona para você. O segredo da organização
está em reconhecer as suas prioridades, tá? Quando eu falo isso aqui, quando eu afirmo essa afirmação ali, o segredo da organização está em reconhecer as suas prioridades, ela fala de muitas coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia e que a gente não deveria ter, tá? E aí, do que eu tô falando? Você pode ter pensado assim, enquanto eu falei, nossa, enquanto eu tava falando as outras coisas, Tati, eu tenho tanta coisa para fazer por dia. Muita coisa. 24 horas não cabem para fazer tudo o que eu preciso fazer. E aí eu te pergunto, será que você precisa fazer exatamente tudo que você faz hoje? Será que realmente tudo isso é importante? Tá? E por quê? Porque a gente, de fato, a gente não vai dar, muitas vezes, desculpa, não vai dar tempo para tudo. De fato, muitas vezes a gente está sobrecarregado com muitas atividades. E aí a gente precisa olhar para a nossa vida e ver o que realmente é importante. O que que é prioridade naquele momento na sua vida? Ah, Tati, o meu trabalho é prioridade, porque eu preciso trabalhar para viver, eu preciso pagar minhas contas, preciso comer, né? Para viver eu preciso trabalhar. Ok, então o trabalho é uma prioridade, né? Eu preciso, mas às vezes, sei lá, a gente faz 5 atividades extracurriculares. Será que a gente precisa de todas essas atividades? Tá? Então, a gente vai fazer um exercício aqui para que vocês possam entender um pouco melhor. Já é o exercício da semana, tá? Então, aí no material de apoio de vocês, onde você vai ter um PDF para vocês baixarem. E aí vocês vão baixar esse PDF e vão abrir. Eu não sei se vocês vão conseguir preencher. Eu vou ver se o Márcio coloca tipo um Microsoft Word aí. Mas se não der, aí eu vou pedir para vocês jogarem dentro do Word é, esse exercício para vocês fazerem junto comigo, tá? Como que é esse exercício? Vamos lá então para o exercício, tá? Abram lá. Quais são as prioridades da sua vida hoje? Esse espaço aqui é pequeno, tá, gente? Vai colocando, lista aí todas as atividades que você tem, que você considera prioritárias na sua vida hoje. Depois você responde lá como que tá a sua alimentação, tá? Como que você cuida da sua saúde, tá? Depois, na terceira questão, você vai escrever quais são as atividades extras que você assumiu hoje na sua vida, tudo que você tem de atividades extras, tá? E na quarta, você vai responder aí como você organiza o tempo destinado ao lazer. Se tem tempo destinado ao lazer, se não tem, tudo mais. Você vai escrever tudo isso aqui. Depois que você terminar, você vai refletir sobre isso, tá? E, e vai escrever aqui neste quadro, nessa área aqui, as prioridades, tá? E do lado você tem que colocar a ordem e frequência das atividades que você colocou aqui à esquerda, ok? Façam isso, escrevam isso e guardem esse documento que a gente vai continuar falando sobre isso depois, tá? Mas fazendo essa atividade aqui, você já vai ter noção do que você realmente precisa fazer na sua vida e do que você não precisa. E do que você pode cortar, ou do que você pode organizar, ou do que você pode reduzir. Por exemplo, você colocou aqui, sei lá, lista de e-mail. Você precisa olhar a lista de e-mail. Será que você precisa olhar seu e-mail, sei lá, 30 vezes por dia? Será que você não pode organizar para ver 2 vezes por dia? Ou 3 vezes por dia, se o seu trabalho assim exigir que você esteja sempre olhando, tá? É só para a gente ter uma noção, só para que você tenha uma noção de como está a sua vida hoje. Do que você pode organizar, do que você pode cortar e do que realmente é prioridade para você, tá bom? Faz esse exercício aí. E aí, peraí. A gente continuar. A gente vai conseguir ver aí que quando temos prioridades, aprendemos a delegar e a não assumir compromissos que não conseguiremos cumprir, tá? Dá uma olhada, faz esse exercício, dá uma olhada
e veja o que realmente é importante para você e o que você está fazendo a mais, o que você está fazendo que não precisa ser feito, pode ser cortado da sua lista. E o que você tem de prioridade, a gente vai ver como organizar nas próximas aulas, tá? Próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre planejamento e aí a gente começa a colocar os pingos nos is. Mas antes disso, a gente vai ver um vídeo sobre planejamento. Por que planejar é tão importante assim? É claro que isso é uma animação, mas é para a gente pensar um pouquinho. Não vamos analisar esse vídeo como analisamos o outro, mas é para a gente começar a pensar um pouquinho sobre planejamento, que é o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa. Façam o exercício se vocês ainda não pararam esse vídeo para fazer, naquele momento em que eu parei junto. Façam o exercício para a gente começar a organizar essa vida aí, tá bom? Até a nossa próxima aula.